Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Esse 20º domingo do tempo comum, ele deu lugar à solenidade da Assunção de Nossa Senhora, uma festa litúrgica que celebra um dogma de nossa fé. E quem proclamou o dogma foi o Papa Pio XII. E agora eu vou mostrar para vocês como encontrar a proclamação desse dogma na internet. Então, como buscar no site, né? É algo muito simples. Você digita no Google Santa Sé, aí vai aparecer aqui várias opções. Na primeira opção você clica, vai lhe direcionar para o site do Vaticano, que sempre tem a imagem do Papa atual, né? Que agora nós temos o Papa Francisco. Você desce um pouquinho a tela, aqui embaixo tem esses links aqui. Summus Pontífices. Tem o link de cada um dos papas. Então você vai procurar Pio XII. Pio XII ele está ali quase no finalzinho da lista. Você pode seguir, mas como ele já está aqui, é só clicar. Mas na sequência tem outros papas. Aqui embaixo diz website, o site web, né, que é o link para os arquivos relacionados a Pio XII. Então você clica, vai abrindo uma nova guia. Está escrito aí audiências, biografia, breves, bulas, cartas, cartas apostólicas, constituições apostólicas. Então, é isso aí que nós queremos. Vamos então clicar nas constituições apostólicas. Vamos buscar por ordem alfabética. Aqui não aparece munificênsimos, ainda não tem nenhuma palavra. Se bem que parece que não está em ordem alfabética, mas nós sabemos que é munificênsimos Deus, nenhuma palavra com M aí, então, aqui tem 3 páginas, né? Então, tem várias páginas ali, então. Aqui na terceira página vai estar munificênsimos Deus, 1º de novembro de 1950. Isso que nós queremos. Clicamos nele e aí podemos ler o texto assim como ele foi publicado, feito pelo Papa. Aí está o texto completo dessa Constituição. Como diz no título, né? Constituição Apostólica do Papa Pio XII sobre a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu. Como vocês viram aí, é uma coisa muito simples. Você vai lá no Google, procura, encontra, e aí você pode encontrar essa Constituição Apostólica do Papa Pio XII, como eu estou vendo aqui, Munificênsimos Deus, né? Ou Munificentíssimos Deus, né? Sobre a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu. E o Papa faz toda uma fundamentação para que nós compreendamos qual foi o percurso que foi feito pela Igreja para concluir que Nossa Senhora foi elevada ao céu, foi assunta ao céu. E aí isso vai explicando, tem uma introdução, né? Já começa com essas palavras, Deus munificentíssimo, que esse adjetivo está relacionado à generosidade, né? O Deus, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é o significado correto, o mais generoso Deus, né? Seria uma tradução para essa expressão, Deus munificentíssimo, munificentíssimos Deus, um Deus mais generoso, o mais generoso Deus. Fala da generosidade de Deus, enfim. Deus que tudo pode, cujos planos de providência são cheios de sabedoria e de amor nos seus imperscrutáveis desígnios, entremeia na vida os povos e dos indivíduos, as dores com as alegrias, para que os diversos caminhos de várias maneiras tudo coopere para o bem dos que amam a Deus, né? O nosso pontificado, assim como os tempos atuais, tem sido assediado por inúmeros cuidados, preocupações e angústias, devido às grandes calamidades e por muitos que andam afastados da verdade e da virtude. Isso aqui é 1950, tá? Não é 2018 não, mas bem poderia servir. Mas é para nós de grande conforto ver como, à medida que a fé católica se manifesta publicamente cada vez mais ativa, aumenta também cada dia o amor e a devoção para com a Mãe de Deus. E ele vai desenvolver depois a sua reflexão. Você pode
lê, e é importante que você leia, eu convido que você vá ao site, encontre essa Constituição e leia, de fato, aquilo que o Papa explicou. Depois ele vai dizer das petições para a definição do dogma. Não é uma coisa que partiu do Papa, não é uma coisa que partiu da hierarquia da Igreja, mas o povo foi pressionando a Igreja para que a Igreja proclamasse esse dogma. Tem aí do número 7 até o número 10, essas petições. Depois o Papa faz uma consulta ao episcopado, aos bispos, né? A doutrina, conforme, concorde do magistério da Igreja, né? Ou seja, as coisas que o Papa já tinha ali à sua disposição, coisas que ele encontrou já no magistério da Igreja, ele vai reunindo aqui, no ponto 12. Depois o testemunho da crença na Assunção. As pessoas já acreditavam nisso, já celebravam, né, essa intenção, essa festividade. Já era uma prática litúrgica e no número 16, 17, 18, ele fala justamente desta prática litúrgica que já existia na Igreja. A festa da Assunção, que já era celebrada, né, se chamava assim, a festa da Assunção, da Anunciação, Purificação e Dormição. 3 festas que estavam iguais. Essa da dormição, ou seja, como a morte de Nossa Senhora, né? Maria que dorme, uma forma eufêmica, ou seja, uma forma mais leve de falar da morte de Nossa Senhora. E o Papa diz que a festa já se celebrava com o nome de Assunção da Bem-aventurada Mãe de Deus, no tempo de São Leão IV. Esse Papa procurou que se revestisse de maior esplendor, mandando ajuntar-lhe a vigília e a oitava. E o próprio pontífice quis participar nessas solenidades, acompanhado de imensa multidão, né? A vigília se preserva até hoje, né? Mas hoje já não temos mais oitava, né? Na igreja nós só temos 2 oitavas, a oitava de Natal e a oitava de Páscoa. Mas a vigília nós celebramos ainda em muitas festas na igreja, né? E aí o Papa vai desenvolvendo o testemunho dos santos padres, também aquilo que ele encontrou, que os santos padres falavam dessa festa. Testemunho dos teólogos, a teologia escolástica, no período auge da teologia, no período áureo, na escolástica posterior, nos tempos modernos, o fundamento bíblico para falar e proclamar este dogma, e a oportunidade da definição e, de fato, por fim, a definição solene do dogma, onde ele diz que, pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Pelo que se alguém, que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Alguém que contradiga o que está dito aqui, está naufragando na fé. Nossa fé, ela é mariana, né? Então aqui nós temos a definição de um dogma, que é um dogma que é pedido pelo povo, e o Papa apresenta aí as fundamentações. E nós podemos entrar em contato com estas fundamentações do dogma no site do Vaticano. Basta procurar, como eu mostrei para vocês aí. Antes que você se esqueça, né? Aproveite para se inscrever, se você ainda não é inscrito,
deixar o seu gostei, ativar as notificações nesse sininho que fica aí próximo do botão inscrever-se e compartilhar com os seus amigos, os seus contatos nas suas redes sociais, nas mídias que você tem acesso. E agora, vamos para a nossa reflexão da liturgia desse domingo, a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Então, nós temos nessa liturgia de hoje duas opções, vigília e a missa do dia. Nós não vamos comentar a missa da vigília. Hoje, nesse vídeo, nós vamos olhar simplesmente a missa do domingo, do dia 19, né? A missa chamada missa do dia da solenidade, né? As leituras que foram escolhidas, né, pela igreja para esse dia, a leitura de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, depois passando para o capítulo 12, versículo 1, de 3 a 6 e o versículo 10. Se você quiser pegar a leitura e lê-la completa, né, sem recortar, porque aqui está meio um pouco recortado, né? Então você pode ler como está na Bíblia lá. Fica mais fácil depois o entendimento. Na liturgia, não. Na liturgia vamos ler somente o que está no lecionário, que são esses versículos selecionados. O salmo de hoje é o Salmo 44 ou 45. A segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 ao 27, e o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 56, como é comum nas festas e solenidades, né, em memória de Nossa Senhora, tem o Evangelho de Lucas. É mais comum, né, não que seja obrigatório, né, mas na maioria dos casos, nós encontramos aí o Evangelho de Lucas. E a liturgia de hoje já começa com a oração, né? Dando destaque, né? Eu gosto de dar um destaque para a oração do dia. E a oração do dia, ela recorda, nos ajuda a recordar os privilégios de Nossa Senhora. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, etc, etc. Então, o que essa oração está trazendo para nós? Aspectos fundamentais para a proclamação do dogma, porque supõe que Nossa Senhora é Mãe de Deus, que é Imaculada Conceição, e por isso merece, com toda certeza, esta proclamação de um dogma que fala da sua elevação ao céu de corpo e alma. Recordemos as palavras. Senhor, que elevastes a glória do céu, em corpo e alma. Está afirmando, ela foi elevada de corpo e alma. Quem que foi elevada? A Imaculada Virgem Maria. Se ela não tem pecado, possivelmente, muito tranquilamente, nós podemos concluir, ela foi elevada, porque ela é imaculada, não tem mancha. Ela também é mãe do Filho de Deus. Por isso nós pedimos, ajuda-nos também a viver como ela, para podermos participar dessa sua glória, como ela participa. Então, aqui nós temos, de forma indireta, né, essa manifestação dos motivos da proclamação do dogma. Por que a igreja proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora? Primeiro, porque o povo pediu. Segundo, porque era lógico. Se ela é imaculada, se ela é mãe de Deus, se ela tem todos esses privilégios concedidos por Deus, porque Deus não concederia mais esse privilégio? Não é uma questão de pensar com um pouco de lógica, né? Nós chegamos a uma conclusão daquilo que está muito facilmente deduzível da realidade, né? Às vezes é complicado para alguns, principalmente para aqueles que não têm fé, mas para quem tem fé,
É fácil. E aqui nós falamos para quem tem fé, né? Primeiramente, se alguém não tem fé e quer assistir os vídeos que eu publico, seja bem-vindo, né? Mas aqui eu falo sobretudo para quem tem fé, né? Eu não vou ficar discutindo aqui sexo dos anjos, nem se quem veio primeiro foi o ovo ou foi a galinha, né? Mas eu suponho que você acredita em Deus. Então, se você acredita em Deus, os argumentos aqui são para esse tipo de pessoa. Pelo menos por hoje, né? Pode ser que algum dia eu possa fazer argumentos mais pesados, né? Mas por enquanto é isso, né? Então, na primeira leitura, como eu já alertei a vocês, ela está recortada aqui no lecionário, né? E na liturgia, que aparece exatamente como está no lecionário. Então, se você quiser ler o texto completo, que começa no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, vai até o versículo 10, mais ou menos, do capítulo 12, então é até melhor, né? Mas aqui nós vamos nos concentrar nestes aqui. Ok. Começa o texto falando: abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. O templo aqui é o próprio céu. Templo de Deus que está no céu, o céu é o templo de Deus. E lá está a arca da aliança. Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho, levado para junto de Deus, foi levado, né, para junto de Deus e do seu trono. Primeira parte aqui da leitura, nós nos concentramos nessas duas figuras, a mulher e o dragão. Para nos ajudar, eu vou pegar algumas reflexões desse livro aqui, que é publicado pela Paulus, né, de von Balthasar. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é alemão, né? Hans Urs von Balthasar, ou simplesmente Balthasar. Maria para hoje, né? São várias reflexões sobre Nossa Senhora. E aqui eu vou, né, pegar emprestado aqui algumas reflexões do Balthasar, grande teólogo da nossa geração, né? E ele começa explicando sobre o sinal grandioso no céu. Essa mulher revestida com o sol, tendo a lua sobre os seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, mas gritando atormentada. São os versículos que foram cortados dessa liturgia. Aparece essa visão, essa expressão, né? Ela estava gritando em dores de parto. E aí, entre essas dores de parto, sem dúvida, nós podemos concluir, em primeiro lugar, Israel, o povo de Deus, padecendo as dores do nascimento do Messias. Dores que são internas, dores também que são externas. Ele deve dar à luz alguém que é, porém, muito mais do que um ser humano comum. De que forma isso acontece, então? E as dores não são apenas internas. A elas soma-se a incomensurável angústia diante do monstro, um grande dragão cor de fogo com suas 7 bocas escancaradas, pronto para devorar o filho tão logo nascesse. Essa mulher é o povo de Deus, o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas é na flor mais sublime de Israel, continua aqui o autor, né? Na essência de toda a sua esperança, de toda a sua fé, que tem lugar o nascimento do menino. Que, como afirma o Salmo, que é feita uma referência aí no texto, está embutido aí no texto de Apocalipse, né? Uma referência a um Salmo, que ele diz: irá reger as nações com cetro de ferro. Esse menino que nasce, ele vai governar as nações, porque ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Aqui não precisa a gente fazer muita cerimônia em dizer que é Jesus Cristo. Está se falando de Jesus Cristo, né? Ou seja,
que recebe de Deus o poder absoluto sobre a criação. Poder, inclusive, sobre a morte, sobre o fato de ser devorado pelo dragão, de modo que, ressurgindo para além de sua morte, pode ser arrebatado para junto de Deus. Como eu acabei de ler, né? Ele foi levado para junto de Deus e está sentado à direita do seu trono. E aqui vem um ponto que é chave, um dos pontos mais importantes dessa reflexão. Essa plenitude da fé de Israel foi vivida por uma pessoa determinada, uma pessoa específica, uma pessoa que nós podemos dar nome, e ela se chama Maria. Tem alguns teólogos que dizem: esse texto do Apocalipse não tem nada a ver com Nossa Senhora. Esse texto de Apocalipse, não sei por que a igreja fica colocando nas festas de Nossa Senhora, porque essa mulher não é Maria, essa mulher é Israel, o antigo povo de Deus, que é a figura do novo povo de Deus e, portanto, a figura da igreja. Isso é verdade. Mas a mulher que muito bem viveu esta fé de Israel, esta fé da igreja, é Maria, a primeira discípula, aquela que acreditou, aquela que é o primeiro sacrário da humanidade, aquela que deu o seu sim a Deus. Então, Maria, que concebeu na carne o Messias e com ele compartilhou, experimentando e sofrendo todo o seu destino até sua crucificação e ascensão ao trono de Deus. O que foi feito dela? Depois se diz aqui, na continuação da leitura: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvia então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. E então o dragão e a mulher se encontram novamente frente a frente. E o dragão não tem outro objetivo além de perseguir a mulher. Encontramos-nos agora na época após Cristo. Estamos no nosso tempo. O dragão, os poderes do mundo, porque esse dragão aqui é figura do imperador, é figura das dominações, seja as dominações do Egito, seja as dominações da Babilônia, e hoje tantas e tantas dominações que nós temos por aí que fazem o povo sofrer, fazem o povo passar fome, fazem o povo passar por dificuldades, consequência dessa má administração, desses governantes corruptos e etc. E aqui nós encontramos Maria, que passa também por essas dificuldades, mas ela que é também figura da igreja. Então aqui a gente sempre deve olhar para essa mulher vendo o antigo povo de Deus, o novo povo de Deus, que somos nós, a igreja de Cristo, e, é claro, Maria como a representação eloquente, como a representação clara dessas duas passagens, antigo povo de Deus, novo povo de Deus, e agora nosso contexto de igreja constituída. E aqui Baltazar explica o seguinte: a mulher que era Israel e que se tornou Maria, e por fim se tornou a mãe de todos os irmãos e irmãs de Jesus. No Apocalipse, Maria se torna a igreja, uma vez que lá se afirma que o dragão, em seu furor, por causa da mulher, havia iniciado uma guerra contra o resto dos seus descendentes, que observavam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O ódio do diabo à igreja é tão grande pelo fato de ele nada poder fazer contra a mulher. O diabo não tem poder sobre ela, não tem poder sobre Maria. A mulher recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto. Ou seja, o que acontece com Maria? Ela vai ao deserto. O que acontece com a igreja? Ela vai ao deserto. O que acontece com o povo de Deus? Ele é chamado a ir ao deserto. Para um lugar onde ela pudesse, a salvo da serpente, ser alimentada ao longo da história do mundo. É uma segurança precária, pois a serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Mas agora,
a terra veio em socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Que situação! É uma situação de perseguição, né? A mulher está em fuga, mas ela é bem-sucedida em sua empreitada. Por quê? Uma vez que lhe foram dadas as asas da grande águia, as asas de Deus, que como a águia toma seus filhotes sobre suas asas, tira-os do ninho e os leva para o ar, para assim perderem o medo. Foi esse o procedimento de Deus para com o povo de Israel. Para os pequenos filhotes carregados para o espaço vazio, toda essa vastidão se parece obrigatoriamente com o duro deserto. Mas é justamente o deserto o lugar mais seguro para onde Deus leva a mulher e onde ele cuida de sua alimentação, de um modo miraculoso no tempo da história, assim como alimentara Israel no deserto. Alimentara antes com o maná o novo povo de Deus com a Eucaristia. Não há hoje uma terra semelhante prometida à Igreja. A ela é prometida apenas uma terra para além da história, um novo céu e uma nova terra. Nossa promessa é o céu, a nossa promessa é a vida eterna. Esta é a nossa terra prometida. Enquanto nós não temos essa nossa terra prometida, nós continuamos no nosso deserto. A Igreja significa uma existência entre a torrente vomitada pelo dragão e o alimento do céu. Ameaçada de morte e, no entanto, protegida em um lugar preparado por Deus. Estamos no mundo, estamos nesse contexto de desafios, dificuldades. Sofremos essa perseguição, mas nós resistimos, porque somos alimentados por Deus, cotidianamente, com o alimento que é a Eucaristia. A Igreja não é uma entidade distinta dos seus filhos. Ela vive neles assim como os seus filhos vivem nela e através dela. Por essa razão, o destino deles coincide com o destino dela. E Baltazar continua. Resiste-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os dominadores deste mundo de trevas. Na história da Igreja, não se trata de uma luta favorável a ela sobre a terra, pois ainda que seus filhos lutem essa batalha, a Igreja, ela mesma, e com isso também a sua descendência, permanece no deserto até o fim dos tempos. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Ali, e somente ali, ela se encontra protegida, conduzida pelas asas de Deus. O deserto é a sua terra prometida. Maria, a mãe igreja e ao mesmo tempo a mãe da igreja, ela pode ser as duas coisas. Uma vez que aos pés da cruz, junto ao discípulo amado, tornou-se a imagem e a célula originais da comunidade fundada pelo crucificado, e ao mesmo tempo recebeu o apóstolo, e nele todos os cristãos como filhos. Vivenciou antecipadamente, na discreta reclusão de sua vida terrena, tudo aquilo que os seus filhos mais tarde viverão, na forma de agruras, de desafios, de penúrias e consolos ao longo da história. Então nós concluímos, junto com esse teólogo, né, que a noite dos sentidos e do espírito, essa noite escura, até chegar à fé mais pura e despojada, que por fim tornou-a capaz de testemunhar o horror da crucificação do seu filho, e de não apenas perdê-lo, mas também ser consignada a um outro como mãe em um solene testemunho. E aqui é a hora de nós tomarmos Maria como modelo, né? Ela que passou por esse deserto, ela que é modelo desse povo
de Deus, ela que é modelo dessa igreja de fé, nós devemos colocar as nossas intenções, o nosso olhar, a nossa motivação em sua vida. Ela que passou por muitas dificuldades, mas ela deu o seu sim definitivo a Deus de uma vez por todas. Então, é muito importante que nós digamos: o paradeiro indicado por Deus à mulher é o deserto, e Ele próprio se encarrega de levá-la até lá sobre suas asas de águia. Ao longo da história, a igreja tem de perceber que recebe o alimento suficiente da parte de Deus para não perecer no deserto, para não morrer no deserto. E mantém-se longe o bastante da serpente que a persegue, para não ser arrastada pelo seu vômito. Isso deve bastar para ela. Isso basta para a igreja, isso basta para a Virgem Maria. E Deus, ele se utiliza de pessoas como Maria para realizar a sua obra. Se por meio de Maria ele enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, também ele continua contando com pessoas como Maria para realizar a sua obra. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurado Maria, que confiou nos desígnios de Deus e aprendeu a servir, a se colocar à disposição das outras pessoas. O Padre Nilo Luza, refletindo sobre esse evangelho na liturgia diária, ele apresenta o seguinte pensamento: representante dos pequenos, que tem esperança. Quem é esta representante dos pequenos? Maria. Maria responde com um belo hino que exalta os pobres e rebaixa os poderosos e orgulhosos. Cheia do Espírito Santo e bendita entre as mulheres, ela é fonte de paz, alegria e bênção por onde passa. É a paz e a alegria de quem acredita na palavra de Deus e se põe a serviço dos planos divinos. Felizes as famílias cujas mães se solidarizam entre si por meio da ajuda mútua. Felizes as comunidades que têm discípulos de Cristo, cheias do Espírito Santo e portadoras de vida e esperança, mulheres benditas que acolhem a palavra, transmitem fé e otimismo e acreditam no mundo melhor. É a exaltação da vida dessas mulheres de fé, mulheres da igreja, mulheres que aprenderam de Maria, ou aprenderam do Evangelho, esse dom do serviço. E por que se fala disso hoje? Porque Maria, quando ela ficou sabendo que a sua prima estava grávida, já no 6º mês, num período de velhice, ela vai ao encontro de Isabel sem ser chamada, sem ser solicitada. Que o Senhor nos ajude a também podermos fazer essa experiência de ir ao encontro do outro sem esperarmos sermos solicitados, sem esperar ser chamados. Nós possamos ir ao encontro porque estamos atentos à necessidade do nosso próximo. Meus irmãos de fé, que essas reflexões lhe ajudem a preparar bem a sua reflexão desse domingo, dessa semana, principalmente aqueles que vão naqueles lugares onde não há padres, não há sacerdotes suficientes, que vão presidir o culto dominical, a celebração da palavra de Deus. Que essas ideias, que essas luzes possam ajudar você a preparar bem a sua reflexão. Até nosso próximo vídeo. Um grande abraço a você.